Na verdade, a história dessa região ela tem duas histórias, né? Que é a história oficial, que é até então contada da formação do parque, que você vai encontrar no plano de manejo do parque, tudo isso. E a história, então, desses colonos. E essa história começou lá no começo, lá lá em 1900, né? Logo que a gente então tem todo esse processo da formação ali do parque, tudo isso também já estava paralelo a isso, acontecendo a vinda, né, vamos dizer assim, esse desenvolvimento no estado, no país, né, que era a questão das ferrovias, então, né, da malha ferroviária. Só que para essa empresa, então, fazer fazer essa ferrovia, ela ganhou também uma faixa de terras nessa região, só que a empresa ela não estava cumprindo com o contrato, né? Então o governo tomou de volta essas terras, né, pelo decreto 300, essas terras voltaram para o estado, e aí só que nessa altura as terras já tinham sido vendidas e revendidas, né? Já estavam já com outros proprietários. E aí, como eles não vinham tomar posse, eles foram revendendo para esses colonos. Então chegou, enfim, ali na década de 60, para esses colonos que, né, se encheram de coragem e vieram para o Paraná, né, com todas as dificuldades, com toda, né, como o seu Ivo mesmo narrou, né, colocavam às vezes mais de uma família no mesmo caminhão e vinham, né, do Rio Grande do Sul para cá, cheios de esperança, né, de uma terra boa para plantar. Eles chegaram, né, por volta ali de 65, né, atraídos por propaganda de terras férteis lá no Rio Grande do Sul. Então eles, aí os primeiros vinham para essa região e tinha as colonizadoras, então, que vendiam, né, essas terras e se estabeleceram nessa região, né. Então ficaram ali basicamente assim mais tranquilos, vamos dizer assim, de 65 até 71, 70, 71, foi quando então um vereador aqui da cidade comunicou na Câmara de Vereadores que o parque tinha sido invadido, né? E aí isso chegou até Brasília e daí as coisas, né, começaram a andar de uma forma mais complicada. Mas antes disso eles foram, né, eles contam a história de que eles foram muito felizes, que eles tinham festas, que teve casamento, eles tinham as escolas, inclusive escolas registradas pelo município de Foz do Iguaçu. Então, porque a questão, eles eram tratados naquele momento como invasores. Eles tinham documentos, né, das terras, né, muitos já registrados em cartório, né, as escrituras mesmo, documentos do INCRA, né, de IPTR, que era o Imposto Territorial Rural, né. Já aqui em Foz, então, a gente teve a comunidade de Santo Alberto, Dois Irmãos, São Luís e Santa Luzia. Santo Alberto mais aqui próximo da Estrada Velha, né, que a gente conhece, Felipe Vancher, e São Luís, então, ficava mais próximo ao rio. Eles começaram a fazer clube, eles construíram, ou seja, os próprios colonos, né, eles, com a madeira que eles derrubavam, daí foram se instalando serrarias também, pequeno mercadinho, salão de baile. Essas pessoas que quando, né, eles descobriram então que ia ter que sair, eles começaram um movimento de resistência, que eles não entendiam por que eles precisavam sair dali. Primeiro eles foram informados, né, começou a chegar gente então do IBRA, e avisando que eles não deveriam mais plantar, né, que aquilo ali era parque. E só que eles viviam daquilo, né, da terra, para sustentar suas próprias famílias. E aí eles, então, foram proibidos de plantar. E o que acontecia se eles insistissem? Eles eram presos. A professora Alma também vieram para Foz, porque ela falou que logo no começo ela ficou muito nervosa. Ela foi uma das que, como ela, né, era letrada, então na época ela fizeram uma carta, né, apresentando, né, para o pessoal do IBRA, depois do INCRA, enfim, dizendo que eles tinham como provar que eles eram donos das terras, e depois disso eles, né, ficaram muito aborrecidos, que isso não adiantou de nada, né, que eles de qualquer forma iam ter que sair. A gente esteve no local, onde ainda tem, né, você vai ver ali o alicerce de algumas casas, poço, né. Você também tem ainda vestígios do cemitério, que fica próximo à torre, né? Então alguns vestígios ainda, né, a capela dos Aguilera, né? Então são vestígios que o tempo na verdade está
né? A gente está falando aqui de mais de 50 anos, né? 50 anos, então o tempo se encarregou de tudo, inclusive de reflorestar, né? Onde tinha sido roça, né? Onde eles tinham as suas propriedades.